Olá, muito boa tarde. Estamos de volta. Desta vez espero que a ligação já esteja melhor, que já estejamos a transmitir com maior qualidade e que já me estejam a ver aí desse lado. Comentem aqui nos comentários se realmente já me estão a ver, se já me estão a ouvir e se já estamos aqui com a nossa ligação completamente restabelecida. Como eu estava a dizer, hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e muito importante também neste processo de PMA, da procriação medicamente assistida, que é o teste genético pré-implantação. E como tal, hoje, para nos falar sobre todo este teste, o que é que significa, o que é que acarreta, quais são as implicações, quais são os benefícios, tudo, temos um convidado, mais uma vez, muito especial. Volta novamente aqui às nossas Semear Talks, o professor Dr. Carlos Plancha, é o diretor do laboratório da Semear, é também embriologista e professor associado da Faculdade de Medicina de Lisboa e já está aqui prontíssimo para entrar novamente em direto connosco. Vamos ver se agora já importante e, portanto, queremos saber tudo o que diz respeito também a este teste e, portanto, esperemos que o Dr. Carlos Plancha consiga aqui fazer a ligação connosco, estabelecer a ligação connosco. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Agora sim. Agora estamos bem. Agora estamos bem. Pronto, ainda bem, ainda bem. Professor, eu estava aqui a falar exatamente sobre como este é um tema que não só é de extrema importância, mas também é muitas vezes pouco falado, não é? E só quem passa pelo processo é que muitas vezes toma e tem conhecimento deste mesmo teste. E para começar assim de forma muito simples, o que é isto de teste genético pré-implantação e em que situações é que ele é recomendado? Obrigado. Sim, eu penso que cada vez mais se começa a falar deste tipo de possibilidade, porque de facto constitui um avanço muito grande, proporcionado exatamente pelas novas tecnologias da reprodução assistida, em que durante um determinado período, uma semana, nós conseguimos ter o desenvolvimento embrionário fora do corpo e só depois é que ele é transferido para o útero da mulher com vista a poder implantar e originar uma gravidez. E, portanto, o que acontece com o teste genético pré-implantação digamos, na sua aplicação mais nobre, que é a prevenção de doenças genéticas, doenças ou anomalias também com causa, para além de genética cromossómica, conhecida da parte dos progenitores, seja porque é uma situação familiar, seja porque é uma situação que surgiu num dos progenitores, é de facto a possibilidade de, portanto, repare, muitas vezes estas situações são em situações de fertilidade, o problema não é uma questão de infertilidade, a situação é uma situação conhecida de doença genética, mas que esta tecnologia da reprodução permite que se proceda à fertilização e ao desenvolvimento embrionário durante aquela primeira semana e permite retirar uma pequena quantidade de células. Inicialmente, há muitos anos atrás, retirava-se apenas uma ou duas células. Hoje em dia já se faz noutra fase do desenvolvimento e retiram-se mais células que são utilizadas para aceder ao diagnóstico genético e com a traceabilidade muito rigorosa, que é característica exatamente dos laboratórios de reprodução assistida, é depois possível identificar quais são os embriões que transportam essa anomalia e que, portanto, a transmitiriam, seria uma anomalia ao nível da descendência, e aqueles que estão livres dessa patologia e que, portanto, a gravidez só vai ser, digamos, tentada com os embriões que estão livres dessa alteração. Portanto, isto foi, de facto, um avanço muito grande que permitiu que, sendo conhecida a situação, não se avance para uma situação, por exemplo, claro que isto é a escolha, é sempre a escolha do casal, evidentemente, mas é considerado uma grande vantagem
não ter que avançar para uma gravidez e só com a gravidez instalada perceber se existe implantado no corpo um embrião que tem uma anomalia conhecida e permitir que isso aconteça apenas com aqueles que já estão livres dessa anomalia. Portanto, isto foi, por um lado, um avanço enorme, mas que, volto a dizer, foi proporcionado por a tecnologia da reprodução medicamente assistida. Sem dúvida. Grosso modo, essa é que é a grande vantagem. Portanto, as indicações para este caso que eu estou a explicar são doenças de causa genética, monogénica de um modo geral, que são conhecidas nos progenitores. Ou é porque são conhecidas na família, ou em ambas as famílias, por exemplo, uma situação de uma doença recessiva, em que os progenitores não têm a patologia, mas são eles próprios transportadores do gene e, portanto, havendo junção de genes que vêm dos dois lados, podem originar uma patologia, mas pode ser apenas um dos progenitores que transporta uma outra patologia de tipo dominante, por exemplo, e que pode dessa forma ser evitada, ou então outras situações um bocadinho mais complexas, que são situações em que o gene em causa está ligado ao cromossoma X e que, de um modo geral, essas situações, doenças ligadas ao sexo, querendo dizer ligadas a um dos cromossomas sexuais, o cromossoma X, originam uma situação, de um modo geral, de portadores, no caso feminino, mas originam necessariamente indivíduos do sexo masculino com a patologia. E, portanto, temos aqui uma gama grande de situações e o que eu faço notar é que todas estas situações da parte da doença monogénica muitas vezes são até detectadas e a primeira indicação é colocada pela parte dos geneticistas. E, portanto, é muitas vezes na consulta de genética que estas situações são identificadas, são, digamos, sinalizadas para depois poderem optar por essa possibilidade junto de um centro de medicina da reprodução. E este teste é apenas indicado exatamente para despiste desses casais com algum histórico de doenças genéticas ou também há outras razões para nós também fazermos este teste? Pronto, esse teste que é o chamado PGT, da terminologia anglo-saxónica, não é? Pre-Implantation Genetic Test. Esse PGT é um tipo de PGT que é o PGT-M, M de monogénico, e portanto era exatamente estas situações que eu dizia. Existe uma outra situação de anomalias estruturais cromossómicas e que, portanto, não é uma situação monogénica, é uma situação em que os genes envolvidos são em muito grande número, porque estão num cromossoma, num fragmento de um cromossoma, que, por rearranjos prévios, passaram a existir nas células de um dos progenitores e, portanto, vão surgir também nos seus gametas, ou nos seus espermatozoides ou nos seus ovócitos. Simplesmente, com a meiose, em que há a separação, portanto, os cromossomas do indivíduo têm que ser reduzidos a metade, não é? Para que depois se possa juntar um espermatozoide com um ovócito e originar de novo o mesmo número de cromossomas. O que acontece nessa situação é que essa redução para metade não vai ser equilibrada como é normalmente. Portanto, apesar desse progenitor ter uma situação cromossómica equilibrada, quando se separam os cromossomas na meiose para metade, pode não ficar equilibrado e pode originar situações que depois da fertilização vão dar uma anomalia grave, normalmente de uma gravidade muito grande, porque envolve um número muito e origina síndromes e, claro que é muito variável consoante exatamente o fragmento, os cromossomas que estão envolvidos. Mas essas situações
têm de tal maneira uma especificidade que são autonomizadas, são o PGT-SR, de anomalias estruturais dos cromossomos. E, portanto, essas situações, uma vez que não existe histórico em termos de doença genética na família nestas situações, estas situações muitas vezes surgem como abortos de repetição. E, portanto, estes abortos de repetição, que faz parte do estudo, fazer o cariotipo, digamos, ver os cromossomas de cada um dos progenitores, por vezes, nessas situações, claro que há várias causas para abortos de repetição, mas uma delas é exatamente haver estas translocações equilibradas e, portanto, estas têm indicação para avançar também para um procedimento de procriação medicamente assistida, em que o embrião, portanto, a fertilização é feita in vitro, o embrião é cultivado na primeira semana e, de novo, faz o que eu disse há pouco, retira-se um pequeno fragmento de células que é enviado para análise dos vários embriões, tudo isso devidamente identificado, cada fragmento com o embrião que fica congelado, e depois identificam-se aqueles que têm um tal desequilíbrio que é consequência dessa translocação de um dos progenitores, esses não irão ser transferidos, e os outros embriões identificados como equilibrados, podendo ter uma mesma translocação equilibrada do progenitor, ou estar até livre dessa translocação, é então transferido. Portanto, essa é uma outra situação em que já não vem tanto das situações das consultas de genética, digamos assim, são identificados mais em consulta desta área da reprodução por motivo de abortos de repetição, por exemplo. Então, fazendo aqui um resumo para quem também nos está a ouvir e a ver em direto, já sabem também, coloquem a vossa questão aqui ao professor Carlos, é uma oportunidade, não é, que nós temos aqui de colocar todas estas questões a um especialista dos especialistas, portanto coloquem aqui tudo o que quiserem saber na nossa caixinha de comentário e enviem-nos, que nós fazemos também aqui a pergunta em direto. Então, de uma forma bastante resumida, o que é que acontece? Um casal ou, neste caso, uma mulher que queira ou que esteja a passar pelo processo de PMA pode fazer este teste, não é? Este teste genético pré-implantação, em que depois de ser fecundado o óvulo com o espermatozoide, retira-se algumas células, não é? Iniciais, e essas células desse embrião vão para essa análise. E vão para essa análise para despistar aqui várias questões, não é? Questões, por um lado, genéticas, de mutação genética, que podem dar origem depois a determinadas doenças, a determinadas complicações, e podem também ser aqui, lá está, questões relacionadas com esse emparelhamento, que pode muitas vezes não ser um emparelhamento, não é dito o normal, não é? Como o professor estava agora aqui a falar, ou podem existir outro tipo também de mutações ou questões relacionadas com depois esse emparelhamento entre os genes masculinos e os genes... São alterações estruturais dos cromossomas, digamos, o cromossoma como que, ou na sua totalidade, ou parte de um cromossoma, vai ligar-se a outro cromossoma. São situações diferentes, com consequências diferentes, mas no essencial vai estar no mesmo indivíduo equilibrado, não vai dar problema. Mas naquela divisão que ocorre nas nossas células germinais para produzir os nossos gametas, os nossos espermatozoides ou os nossos oócitos, o que comanda essa separação dos pares é uma estrutura que não vai ter em atenção se ele transporta um fragmento ou um cromossoma inteiro e, portanto, origina desequilíbrio. Exato. E, portanto, essa é outra situação que pode ser, digamos... E, portanto, estas duas são as indicações major e o que deu uma grande, digamos, força a este tipo de tecnologia e que cada vez é mais utilizada e cada vez se tornou mais expandida, em que as pessoas, em vez de recorrerem a um diagnóstico pré-natal, isto também no fundo é um diagnóstico pré-natal, simplesmente isto é um diagnóstico pré-gravidez.
não é? E, portanto, tem uma vantagem óbvia, não é? Porque na consequência de não pretender continuar com a gravidez, teria que interromper a gravidez, enquanto que aqui não chega a provocá-la inicialmente, não é? Portanto, isto é uma enorme vantagem, de facto. Claro, é um avanço muito grande, não é? Perceber-se logo a viabilidade desse mesmo embrião no que diz respeito a estas questões, tanto de mutações genéticas como também de outras questões que agora o professor estava a evidenciar. E que, na verdade, não é só para nós fazermos este tracking, não é, de doenças já genéticas que possam existir com os antecedentes familiares, mas também, lá está, os abortos de repetição, que possam também Há algumas situações dessas, exatamente, algumas exatamente. situações que se identificam como tendo essa causa cromossómica, poderá de facto, é conveniente que possa avançar para este tipo de tecnologia. Exatamente. Claro que depois existe, e portanto esta foi, digamos, o nascimento desta tecnologia. O que acontece, o que aconteceu subsequentemente, foi que começou a ter-se a ideia de que talvez isso pudesse ser expandido, este tipo de possibilidade de questionar o embrião sobre determinados aspectos, para situações um bocadinho mais genéricas, que são as chamadas situações de aneuploidias. Aqui não será tanto o desequilíbrio cromossómico resultante de uma anomalia estrutural, que foi aquela que eu referi há bocadinho, mas era a existência de ou vários mais cromossomas em excesso ou em déficit, que é a situação chamada de aneuploidia. E aquilo que se pensou foi que se poderia oferecer isto à população infértil. Isso é o chamado PGT-A, A de aneuploidia. Que são os 3 tipos. Agora, esse ponto é um ponto um pouco mais controverso, mas também só é mais controverso na medida em que começa depois, quando surge uma tecnologia, muitas vezes que resulta numas determinadas situações, há a tendência para tentar generalizar o mais possível. Se uma tecnologia teve um bom resultado numa direção, vamos ver se podemos ter bons resultados em muitas outras situações. E aí é que parece que não é exatamente assim, não é? E, portanto, de novo, tal como há pouco referimos, que há uma população de pessoas com indicação para PGT, de detecção de doença monogénica. PGT, SR, detecção de anomalia estrutural. Também há um grupo que poderá ter essa indicação, isso é qualquer coisa que tem que ser discutido com o clínico, com grande detalhe, mas temos que perceber que esse tipo de indicação não é global, não é toda a gente que vai fazer a técnica de procriação medicamente assistida teria uma vantagem adicional se recorresse ao teste diagnóstico pré-implantação para detecção da neuploidia. Isso pode ser, é de facto uma ilusão, pode ser qualquer coisa que pode eventualmente existir em certo tipo de marketing, mas é de facto uma ilusão e isso tem de ser visto caso a caso. Claro que isto não é novo em termos de medicina, não é? A medicina, por definição, tem de ser personalizada. Não existe um padrão de uma receita que é igual para todos e que se funciona, porque não até expandir para outros que possam não estar exatamente a necessitar dessa terapia. Isso não é assim e, portanto, também não é de surpreender que de facto não seja assim. O que acontece é que foi exatamente por ter inicialmente pensado que o PGTA até podia ser oferecido a todos os casais, porque havia certos argumentos que pareciam apontar nesse sentido, mas havia ainda alguns outros aspectos que não eram bem conhecidos. E um aspecto que não é bem conhecido é que o embrião tem uma capacidade, o embrião de mamífero, e nomeadamente o humano,
tem uma capacidade regulativa e de correção muito grande. E, portanto, por um lado, permitia validar que se pudessem tirar umas células sem consequência para o desenvolvimento embrionário. Coisa que, com outro tipo de espécies, não é possível porque o desenvolvimento não é regulativo. Mas, por outro lado, também veio permitir perceber que, por vezes, nós tínhamos um resultado de uma análise que nos apontava num determinado sentido. Por exemplo, detectávamos que algumas das células tinham uma aneuploidia, mas as outras podiam não ter. Portanto, o que acontece é que, por vezes, existem células que têm número de cromossomas diferentes e isso, sabemos hoje, até é normal nos embriões humanos. E, portanto, por isso é que esta questão do PGTA é qualquer coisa que não se... Enfim, existe também situações que terão a sua indicação, mas tudo isso tem que ser discutido com muito critério, com o clínico e com a equipa laboratorial que depois iria fazer essa técnica, para que as pessoas não vão a engano, porque repare, este tipo de tecnologias permitem evitar, por exemplo, no PGTM, permite evitar aquela doença. Não se vai ver os outros milhares de genes se estão ou não afetados. Portanto, quando nós fazemos uma situação, tem que ser muito dirigida a uma doença que sabemos que tem alto risco de surgir naquela família e vamos tentar evitá-la. Mas isso não quer dizer este embrião é o embrião perfeito. Ele pode ter muitas outras patologias. Isso aí, às vezes, tendemos a discutir aspectos, enfim, positivos, mas temos que ter sempre os pés na terra para perceber as limitações da técnica. Portanto, no fundo, eu também, enfim, sabendo que isto, de certa forma, pode ser por alguns interpretado como qualquer coisa de um balde de água fria, mas não é bem. É mais importante que as pessoas saibam o que é que podem fazer e que existem tecnologias que nos dão uma grande mais-valia, mas não estamos a ver a totalidade. Essa era exatamente a pergunta que eu ia fazer a seguir, ou seja, percebemos aqui que existem claramente muitas vantagens nesta técnica, não é? Que existem 3 tipos de teste, o PGTA, o PGTM e o PGTSR, e que, lá está, a aplicação de cada um destes testes é uma indicação muito personalizada, muito individualizada, que deve ser feita exatamente com a ajuda desta equipa multidisciplinar. Percebemos esses benefícios. Quais são essas limitações? Ou seja, há muitas pessoas que recorrem também a este teste, achando que também eles garantem os 100%, não é? De que o embrião vai estar totalmente saudável. Quais são essas margens? Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, essa é a grande, digamos, o grande mito que há o risco de se incutir quando se faz este tipo de explicações e que é importante que nós ponhamos de facto essa nota de cuidado, porque o embrião está livre de uma doença genética que foi testada, ou está livre daquele desequilíbrio estrutural, pode não estar livre de outras situações, já que nós temos milhares de genes, não é? Esse por um ponto. Por outro ponto, esse embrião que tem essa característica do ponto de vista genético, que no fundo é o que nós estamos a avaliar, a sua competência para originar uma gravidez, para implantar, para originar uma gravidez de termo, não depende apenas da sua parte genética, depende de muitas outras situações, nomeadamente epigenéticas, que estão no citoplasma. Portanto, tudo isto, o DNA que está a ser analisado, está num compartimento da célula, que é o núcleo, mas para fora do núcleo e para dentro da membrana de cada célula, nós temos um compartimento que é o citoplasma,
e que tem muitos outros elementos que modulam a expressão do que está no núcleo. E, portanto, sabemos que existem vários outros fatores que podem condicionar a maior ou menor probabilidade, por exemplo, de implantar. Não é exclusivamente a parte genética. E, portanto, por vezes, ao discutir tanto essa questão, as pessoas passam a acreditar, e quando eu digo as pessoas, não é apenas os utentes, às vezes são os próprios profissionais de saúde que ficam com essa ilusão e que acabam por a transmitir, de certa forma, aos seus utentes e, portanto, geram-se assim desentendimentos. E, no fundo, é um pouco este aspecto que eu gostava de alertar. Mas, de um modo geral, sob o ponto de vista estritamente técnico, isto de facto é um avanço incrível, porque é uma biópsia, uma pequena, essa tal amostra de células que se tira de um embrião microscópico, é de facto um avanço incrível do ponto de vista tecnológico da parte dos embriologistas que têm micromanipuladores que conseguem retirar essa porção sem danificar o embrião. E, por outro lado, também um avanço enorme da parte de toda a maquinaria de técnicas de análise molecular que permite fazer esse tipo de diagnósticos numa quantidade de tecido biológico mínima, não é? No limite até de célula única. Claro que a pouco e pouco foi-se aumentando o número de células que hoje em dia se retiram, precisamente porque a tal biópsia se faz hoje em dia já numa fase mais tardia do desenvolvimento embrionário, em que o embrião já tem mais células e, portanto, já pode dispensar mais algumas. Mas, portanto, é uma área, sem dúvida, fascinante e, que há uns anos atrás, difícil de imaginar que iríamos para chegar a este ponto. Sim, eu acho que para mim é fascinante, acho mágico até, não é? O que se consegue fazer hoje através de todos esses estudos e todas essas técnicas, não é? Que nos foram ajudando também ao longo do tempo a chegarmos ao nível que hoje nós temos na medicina e na procriação medicamente assistida em particular. Portanto, falámos, lá está, dos benefícios aqui na precisão e também nas limitações. Agora, há também aqui, falou aí do mito, não sei se é um mito ou não, mas o PGT aumenta a probabilidade de sucesso da fertilização in vitro. Podemos criar aqui uma correlação entre uma coisa e outra, porque há alguns estudos que comprovam que pode melhorar também as taxas de implantação e reduzir os abortos espontâneos. É verdade ou é um mito apenas? Vamos lá ver. O PGT, quando nós falamos do PGT, temos estes três grupos que também já se sintetizou, temos estado a discutir. O PGT-M e o PGT-SR, portanto, o tal com vista a não permitir a transmissão de uma doença monogénica conhecida, ou conhecida na família ou nos progenitores, ou não transmitir a transmissão de um desequilíbrio que é potenciado por uma translocação equilibrada dos progenitores, isso não aumenta nenhuma taxa. Portanto, isso que faz é os embriões que são produzidos vão ser analisados e dos que existem vão ser apenas utilizados aqueles que estão livres da patologia. Isso é um sucesso enorme. Portanto, não precisamos de invocar taxa, porque permite que não sejam provocadas gravidezes que muitas vezes teriam que terminar ou numa interrupção da gravidez médica, digamos, ou no nascimento de uma situação com uma patologia grave, incapacitante, etc. Agora, essa questão da taxa só se começou a pôr na tal outra situação do PGTA. Porquê? Porque esse não foi para a indicação inicial, era para a população infértil.
Eu penso que a ilusão que existe hoje em dia é que a procriação medicamente assistida tem uma taxa baixa. Esse é que é o ponto de partida da ilusão, do mito que existe. A procriação medicamente assistida tem uma taxa, com as técnicas que temos hoje, superior à nossa fisiologia. Portanto, a taxa não é baixa. É superior à nossa fisiologia, que deve ser o nosso teto de avaliação. O que acontece quando se diz que é baixa é quando se está a comparar com os 100% que começam e quantos bebés temos no final, mas isso está muito longe da biologia. Estamos a pensar em eficiência quase que mecânica, que também é raríssima, de ser 100%. E, portanto, isso começa logo, digamos, esse mito começa logo por esse erro de interpretação. E, portanto, porque a taxa das nossas técnicas, sem recorrer ao PGT, a taxa é superior à taxa de sucesso da nossa fisiologia. Ok? Pronto. Portanto, porque há muitas situações, há muitos abortos não percebidos, abortos precoces, numa menstruação um pouco mais atrasada, etc. Portanto, isso está relativamente estudado e é só uma questão de nós, como é que nos posicionamos a racionar. Agora, quando começamos a analisar se de facto transferir embriões euploides através do PGTA se vai traduzir num aumento da taxa relativamente à taxa existente, okay, que já de si é superior à fisiológica, isso também só pode ser, só muito recentemente pode ser analisado com grandes números, mas esses números já existem. Ou seja, nos Estados Unidos, em que eles mais precocemente entram naquela onda de que eu quando estive nos Estados Unidos houve lá uma altura as pessoas, toda a gente bebia muito café e era tudo decaf, café descafeinado, porque com cafeína fazia, eles são muito, fazem coisas muito em grupo e são muito determinados, variam muito. Naquela altura saiu um artigo a mostrar que o descafeinado tinha outro tipo de riscos, por causa da forma como se tirava a cafeína e os problemas que havia com esses produtos que persistiam no descafeinado. E eu assisti no meu laboratório, houve uma mudança enorme. Toda a gente passou a beber um café que não era descafeinado. Numa semana ou duas passou toda a... Portanto, isto para dizer que não querem coisas com molho, põem colesterol, eles têm uma das taxas de obesidade maiores do mundo, não é? Mas têm sempre aquela coisa, isto tem colesterol, não tem colesterol, e portanto eles são muito exagerados, e nesse exagero começaram a fazer PGTA quase que por sistema, nas técnicas de reprodução assistida. E os últimos números o que mostram é que o PGTA nas técnicas de reprodução assistida, quando aplicado dessa forma tão ubíqua, quase a todos, diminui a taxa. Quando comparado com os que não fizeram PGTA, a taxa de sucesso de quem não fez era maior. E, portanto, isto sem dúvida que é um alerta para que nós voltemos ao nosso mantra inicial da personalização das nossas técnicas e digamos, em medicina faz-se o primo non nocere, não é? Portanto, nós temos muitas técnicas, quanto mais poderosas elas são, mais cuidado temos que ter com elas e, portanto, não é aplicá-las simplesmente porque as temos. E isto o que mostra é que, provavelmente, tem de ser muito criterioso na personalização, na indicação para essas técnicas, porque certamente haverá subpopulações que beneficiarão desse tipo de técnicas. Mas o PGTA é exatamente um desses exemplos. Claro que nós, por exemplo, em Portugal, nós temos algumas limitações, não é só para... tem indicação para mulheres a partir de uma determinada idade, ou se tiveram
abortos de repetição, mesmo que não estou a falar daqueles de que falámos há pouco, que tinham depois, se percebia que era motivado por uma translocação equilibrada num dos progenitores, mas que têm abortos de repetição que não estão percebidos, a razão, ou já dentro das técnicas de procriação medicamente assistida, que tiveram várias vezes transferências para o útero e não houve implantação. Portanto, nós já limitamos um bocadinho as subpopulações, mas provavelmente, e isso tem de ser já os clínicos na sua prática diária, têm que ainda ir um pouco mais longe e modular, de facto, essas indicações para aí sim podermos ter benefício de uma técnica que é muito avançada, evidentemente, mas também é muito dispendiosa e vai ser muito dispendiosa para os casais. E, portanto, é neste ponto que, digamos, estas várias mensagens que é preciso nós termos, e hoje em dia o mundo é assim, há mensagens muito contraditórias, nós temos é que nos munir do conhecimento e de saber ser críticos em relação àquilo que nos chega. Claro. E deu-me aí também o mote para a próxima pergunta, que é exatamente sobre a questão da acessibilidade e dos custos. O PGT é acessível a todos os casais que, por exemplo, fazem uma FIV ou lá está? Pronto, portanto, temos de deixar claro a questão da indicação, tudo isso tem de ter indicação, a indicação, nomeadamente para fazer o PGTM, necessita de uma avaliação de um geneticista, por exemplo, porque isso, como disse, isso era sobretudo até vinha desse tipo de consultas. Portanto, há uma série de situações e existe um organismo regulador, que é o CNPMA, que tem já uma lista, por exemplo, uma lista das doenças que podem, desde que tenham todos estes requisitos considerados, não necessitam de um pedido especial para fazer a técnica. Mas se for uma situação nova, que ainda nunca se tinha pedido, provavelmente não, vai ter mesmo que fazer o pedido dessa situação específica ao CNPMA para ser autorizado por esse organismo este tipo de técnicas, porque estas técnicas de facto têm em si, também transportam em si a capacidade de não utilizar e, portanto, eliminar alguns embriões e, portanto, tudo isso tem de ser sujeito a uma consideração enfim, mais generalizada, uma consideração ética e dos vários perceber que de facto é uma situação genética grave, etc. Estas situações, porque a par de se evitar uma situação grave, nós temos a eliminação de alguns embriões. E, portanto, isso por um lado. Agora, por outro lado, o aspecto da acessibilidade a esta parte técnica é assim, nos centros públicos, o único centro público que tem esta capacidade de oferecer o diagnóstico genético pré-implantação, ou o teste genético pré-implantação, é o do Hospital de São João do Porto. E, portanto, tanto o centro do país como o sul têm que canalizar para esse hospital, na parte pública, esse tipo de situações. Do ponto de vista dos centros privados, isso já é muito mais abrangente, vários centros disponibilizam essa técnica e, uma vez que estamos no live da SEMIAR, dizer também, a SEMIAR também disponibiliza, é exatamente um desses centros em que esta técnica é disponibilizada. Muito bem. Falou aí, vou pegar também, porque também é um dos aspectos importantes, é quando nós falamos sobre esta questão do PGT, é obviamente as questões éticas associadas, nomeadamente no que diz respeito a essa mesma seleção embrionária. Como é que a comunidade médica responde a esse procedimento? Há essa avaliação e há alguma guideline em Portugal nesse sentido? Sim, quer dizer, a comunidade médica está muito evidentemente que há exceções com pronto, pessoas que têm as suas
as suas concepções, às vezes até religiosas, muito fortes e que pautam muito a sua vida por isso e que poderão ser objetores de consciência e não querer estar envolvidos neste tipo de decisões. Mas, de um modo geral, existe consenso em que, e sobretudo na parte dos especialistas em genética médica, em que existem este conjunto de situações que, podendo, têm indicação para avançar para uma situação de PGT-M, e o PGT-SR até é diagnosticável de uma forma tão simples, como eu referi no início, que nem sequer para a questão da indicação para PGT-SR se exige que haja, digamos, uma indicação validada por um médico especialista em genética médica. Uhum. Em relação ao PGT-A, esse também está mais no foro das clínicas de reprodução e, portanto, os profissionais deverão estar o mais atualizados possíveis para não e conscientes também das possibilidades e das limitações para poderem, por um lado, informar adequadamente os seus utentes e, por outro lado, ajudá-los a tomar as decisões, que em última análise terão que ser sempre dos próprios utentes, desde que bem informados. Sim, esta técnica já é uma técnica, como o próprio professor disse, muito avançada, não é? Que trouxe aqui benefícios gigantescos para as questões da reprodução. Que avanços é que nós temos aqui para o futuro do PGT? Quais são, assim, as últimas inovações dentro desta área do teste genético? E há alguma tecnologia emergente que esteja aí prestes a chegar e que nós não saibamos, possa torná-lo mais eficiente, mais acessível? O que é que nos pode dizer, professor? Tem novidades? Vamos lá ver. De novo, eu gostaria de deixar a nota de cuidado, porque é assim, estas técnicas, evidentemente, começa-se a falar, sobretudo, de duas grandes derivados que poderiam ter recurso a esta técnica. E uma é o PGT, que detecta não uma situação monogénica, mas uma situação poligénica, mas aí o consenso ainda não existe e, portanto, está-se a avançar na questão técnica de tentar perceber como é que isso podia ser feito, mas existem ainda muitas questões relativamente a essa situação. Porquê? Porque muitas vezes, ou a maior parte das vezes, as situações poligénicas, em que nós vamos ver muitos genes, dependem de uma rede de interação entre os genes, é verdade, e portanto, mas temos que admitir que não conhecemos ainda bem essa rede de interação, o que é que fazem todas as variações encontradas, mas sobretudo também tem uma influência muito grande do ambiente. E seja do ambiente de desenvolvimento embrionário e fetal, seja do ambiente depois do crescimento do indivíduo já fora do corpo da mãe, portanto, sobretudo nos primeiros anos de vida. E tudo isso é de tal maneira multifatorial que origina que não há propriamente consenso em avançar para uma situação destas. Mas é qualquer coisa que está no horizonte e que, ainda mais do que o PGT-A, vai reforçar este tipo de discussão. Depois existem outro tipo de inovações que estão a decorrer também, que têm que ver com a forma de fazer mais tecnicista, digamos, de fazer as análises, em que se propõe que não seja necessário ir retirar aquelas porções de células, aquele pequeno conjunto de células, a tal biópsia, e que se possa apenas retirar uma pequena porção do meio em que o embrião se está a desenvolver. Claro que isso é um sonho, digamos assim, é uma promessa, mas falta, de facto, verificar que
tem a consistência suficiente para poder ser utilizado. E, evidentemente, nos casos polémicos, essa consistência ainda mais polémica se torna, não é? Portanto, ou bem que se consegue essa consistência para os casos em que não há qualquer dúvida do PGTM, PGTSR, ou então estar a insistir nessa possibilidade para uma técnica que não é consensual, ainda menos consensual poderá ser. Portanto, temos que estar atentos e a tecnologia evolui muito rapidamente, nós precisamos perceber minimamente a tecnologia para ter o alcance de que se a podemos aplicar ou não, mas certamente que vai estar associada a mais questões de natureza, nomeadamente ética e de interpretação, que vão complicar um pouco a sua utilização. Mas, claro, desde que se defina muito bem qual a população específica que poderia eventualmente beneficiar disso, qual a situação em concreto, pois aí começa a haver mais probabilidade de encararmos positivamente estas novas situações. Mas para já são apenas algo que convém nós conhecermos em termos teóricos e saber o que é que está a ser feito e não tanto pensar que a vamos usar proximamente. Já aqui nos próximos anos, mas é muito interessante perceber como é que está a evoluir, não é? Para onde é que está a ir neste momento essa evolução e para onde é que estão a ir também as técnicas. Para finalizarmos, conselho então para todos os casais que possam estar interessados, que tenham algum interesse em saber um bocadinho mais sobre o PGT, o que é que lhes pode dizer em termos de se têm dúvidas ou receios, qual é que seria o seu principal conselho e o que é que também eles devem levar em conta para tomarem esta decisão? Pronto, esta decisão é uma decisão que, como digo, tem que ver com indicações muito precisas. Portanto, e tem que ter noção disso e discutir com os clínicos essas indicações. A partir do momento em que essa decisão está estabilizada, pois nós, na SEMIAR, fazemos questão de, neste momento, ter uma reunião também com esse casal para esclarecer os aspectos técnicos de uma forma muito específica, todas as dúvidas que podem existir, exatamente para que tentar evitar ao máximo as falsas expectativas, porque pronto, todos somos diferentes e por vezes até a ler um mesmo texto nós tendemos e interpretamos de uma maneira, quem leu ao nosso lado interpretou de outra, e portanto fazemos uma reunião de conjunto em que convidamos até os próprios clínicos a estarem presentes e com esse esclarecimento nós próprios sentimos-nos mais confortáveis em avançar para esta técnica, seja ele o PGTM ou o SR, que enfim são muito mais estáveis, ou até o PGTA e saber que o doente percebeu os riscos e limitações e também as vantagens e que, portanto, está de uma forma completamente informada a avançar para o procedimento. Portanto, no fundo é isso. Normalmente, quais são os principais receios? É o quê? Realmente a taxa de eficácia? Quais são os resultados a esperar? Não é? Essa tal questão da expectativa. E, por exemplo, se a biópsia vai danificar o embrião, normalmente são esses os principais receios? Os principais receios vão ser discutidos em detalhe, mas eu vou-lhe dar só uma visão muito genérica, que é o seguinte: das pessoas que avançam para PGT, vamos pôr todos juntos agora exatamente para estar a evitar falar de uns e que depois aquilo não se aplica exatamente a outros. Vamos pôr de todos os casais que avançam para PGT, a maior parte dos estudos o que aponta é que apenas metade desses casais é que vão ter um embrião para transferir no final da técnica. Okay. E, portanto, a pessoa tem que ter essa noção, não é? Ok, eu vou agora fazer uma coisa de maior tecnologia ou uma coisa de mais cara e, portanto, chega ao fim
e tenho o bebê perfeito. Não, nem sequer não é isso, evidentemente, e nem sequer lhe permite transferir. Metade dessas situações não vão ter embrião para transferir. E, portanto, isso porque há várias, o embrião depois tem que ser congelado, volta a ser descongelado, os embriões têm diferentes graus, têm que progredir até à fase de blastocisto, têm que ser transferidos nessa fase e, portanto, alguns podem ir ficando pelo caminho. Portanto, esse tipo de discussão que terá que ser feita sempre de uma forma muito, muito concreta com o casal, tem de ser discutido nessa tal reunião que eu digo que nós, neste momento, institucionalizamos aqui no Semear, mas digamos, um ponto que vai surpreender as pessoas, não é? As pessoas não estavam a contar que metade das situações não têm embrião para transferir. Claro que podem não ter embrião para transferir porque o embrião não é adequado. Exatamente, claro, claro, claro. Não é adequado, ótimo. Ainda bem que não se transfere. Mas pode também, o embrião que tinha menos competência para implantar, pelas tais outros fatores que eu falei, Exato. é que calhou a ser o embrião que é adequado. E, portanto, esse pode ou não implantar ou nem sequer ter qualidade para ser transferido. Portanto, todas estas coisas têm de ser discutidas e eu só queria deixar em termos muito gerais, porque é assim, em termos gerais isto é um avanço muito grande, não é a panaceia para a resolução total e, portanto, deve ser discutido e deve ser muito criterioso para que a probabilidade disto ser uma vantagem seja de facto presente e não se vá à procura de uma ilusão. Exato. Sem dúvida, eu acho que esta era a melhor forma de nós terminarmos aqui o nosso live, exatamente com essa explicação que foi, acho, excelente. Acho que todos ficámos a perceber muito bem o que é que estava aqui em causa, não é? Quer em termos de vantagens, quer em termos de expectativas, que eu acho que também é disso que nós falamos muitas vezes, é de expectativas, de fazer esse ajuste, mas acima de tudo, o que fica aqui bem claro é que cada caso tem de ser avaliado na sua especificidade e na sua unicidade. E isso é muito importante. Temos aqui, lá está, todos os clínicos com as suas valências, com os seus conhecimentos, que depois nos ajudam a tomar essas mesmas decisões. E como vimos na Semear, existe realmente não só essa reunião, mas essa avaliação personalizada e identificada para que cada utente possa fazer essa escolha em consciência e com a informação toda do seu lado. É isso mesmo, exatamente. Esse é que é o nosso mantra na Semear, a personalização. A personalização e que cada caso é um caso e deve ser avaliado dessa mesma maneira. Professor, muito obrigada mais uma vez por estar aqui connosco, por nos ter dado estas aulas de sabedoria e aqui de conhecimento sobre todos estes temas. Nós voltamos com mais novidades já no próximo mês de março. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Eu também agradeço a sua simpatia e o seu dinamismo aqui a modelar isto pronto, porque isto não é uma coisa preparada, é mais para ser uma conversa e, portanto, também depende muito de quem modera para isto ter mais ou menos sucesso. Muito obrigado, Marta, também. Obrigada eu por, lá está, pela disponibilidade e pelo conhecimento, não é? Eu acho que, acima de tudo, nós saímos daqui com a nossa cabeça a pensar de forma diferente sobre estes temas e quem está e quem precisa e quem realmente quer esta informação a poder também assimilar e transmiti-la também a quem de direito e quem está à procura ou passar por este processo. Portanto, encontra aqui na Clínica Semear, de certeza absoluta, todos os profissionais que necessita. Obrigada mais uma vez, fiquem atentos. Este live vai ficar guardado aqui no nosso feed e nós, depois, sempre que necessitarem, podem vir cá e consultá-lo. Portanto, fiquem atentos também ao nosso feed, às novidades e em março teremos mais lives nas nossas Semear Talks, com temas super importantes sobre esta área da fertilidade, da infertilidade, da procriação medicamente assistida. Um beijinho a todos, fiquem bem e até ao próximo live. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Bom dia.